Oi, pessoal. Bem, vamos lá. 9h29. 9h29 não, 10h29. A gente já pode começar já. Quem tá? O Juliano está aí, Rick, Luciene e a Gláucia. Beleza, ó. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui bem rápida que eu acabei de montar de uma visão aí que a gente quer conseguir desenvolver aí nesse ano 2019. Então, muitas coisas que eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ver se alguém está falando comigo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Rick. Ah, beleza. Então, muitas coisas que eu vou mostrar para vocês são coisas que a gente veio validando em 2018, 2017. Então, ainda nem tudo está 100% fechado, mas são coisas aí de estudo, coisas de conversas com outras pessoas que auxiliam a Go Blockchain com orientações, pessoas de mercado. Então, mas ainda não está fechado. Vocês podem opinar, podem colocar os pontos de vocês, tá? Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês é um review é o primeiro review nosso. A gente vai fazer um review a cada 15 dias para a gente acompanhar as atividades. Esse aqui ele vai ser um review com mais uma visão de 2019. Eu acho que isso é bom, porque acho que é nosso primeiro do ano. Então, aqui eu trago para vocês que a gente está em construção, né? A gente ainda está em construção, então a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer. A gente fez muita coisa manual em 2018, né? Desde que a gente começou, a gente sempre veio testando o modelo de um formato manual, utilizando Trello, Slack, e acho que foi muito importante para a gente poder validar o modelo. E o que a gente está construindo? A gente está construindo uma organização descentralizada, capaz de criar sistemas através de uma governança horizontal e transparente. Qual que é a nossa missão para 2019? A gente tem 3 áreas de atuações. A primeira é a parte do laboratório, que é onde a gente cria nossos produtos. Então, é nesse laboratório que a gente está criando, né, desde a parte ali, da parte conceitual, e agora a gente vai começar na parte técnica, que é o MVP do framework. Eu dei um nome aqui sugestivo, que é Holo Agile, que é holocracia com ágil. Então, a gente migrar um modelo de trabalho horizontal e transparente com modelo ágil, de você trabalhar com Scrum, você utilizar o que é bom do Scrum e unir com a parte mais dos fundamentos aí do blockchain, ser transparente, descentralizado, essas coisas que a gente vem falando. E aí também uma parte da Labs seria a gente colocar nosso produto certificado em produção. Então, o nosso produto certificado em produção seria a gente colocar até um modelo até o final de 2019, onde a gente possa ter certificados validados em cartório. Então, imagina que eu quero gerar um certificado. Esse certificado ele pode ser um certificado de um curso, certificado de um relógio, certificado de um eletrodoméstico. Tudo que a gente queira certificar, a gente possa utilizar esse nosso produto. Ele já tem hoje uma versão, já está funcionando. É uma versão ainda inicial, a gente tem que evoluir muito. E aí a versão final dele seria a gente ter um certificado que possa ser reconhecido em cartório, e isso seria nossa versão já final desse nosso produto. A parte aí de solution, a gente precisa promover parcerias estratégicas com IBM, Microsoft, Amazon, comunidades open source, ver outras comunidades open source que a gente possa apoiar. A gente vai realizar um meetup agora em janeiro com uma comunidade de Minas Gerais, que é o Daniel, que é responsável, e convidar o Go Blockchain para a gente apoiar eles no meetup. Então, esses tipos de parcerias são importantes. Não só parcerias de negócio, mas também parcerias com a comunidade. A gente incentivar, promover cada vez mais consultorias, né, que são consultorias pagas, onde quem participa são todos colaboradores, todos os nossos projetos são abertos, então todo mundo pode participar, desde que esteja, claro, que não é todo mundo assim, tem que ter o perfil e tem que ter uma quantidade máxima no projeto, mas é de uma forma que todo mundo está aberto lá para poder se candidatar, pegar uma atividade e desenvolver. Então, todos os projetos estão no Trello, vocês podem acompanhar. Também criar POCs, para a gente poder colocar no GitHub, POCs concorda com Hyperledger.
ou outras DLTs, como Quorum, Chain. Isso é importante a gente colocar isso no GitHub para que as pessoas possam ver o que a gente tem feito, até criar alguns modelos de projeto. E na parte de education, a gente continua trabalhando com meetups e lançar o nosso curso de informação, que é um curso, vai ser um curso com uma data maior, um curso com uma formação maior, um conteúdo maior, de longa duração. E a gente continua promovendo nossos vídeos no YouTube. Um minuto, pessoal. E também os nossos artigos no Medium. Eu achei muito importante o artigo no Medium, que ele acho que é um ponto, ele é algo muito bom para as pessoas terem conhecimento e também para quem está começando. Quando a pessoa ela escreve, ela adquire muito conhecimento, porque ela tem que procurar assunto para estudar, ela tem que buscar artigo, e ela começa a escrever aquilo, então ela começa a escrever aquilo que ela está aprendendo. Então ela começa a se autocriticar, então isso é uma ótima forma de estudo, então eu indico para todo mundo. E acaba divulgando aí o trabalho pessoal, né, profissional, e também a Go Blockchain. E aí, algo que a gente não fez muito em 2018, que a gente não tem feito muito, é divulgar o que a gente tem feito, que é o marketing. A gente contratou agora uma assessoria de imprensa. Essa contratação ela vai ser no mesmo formato de pontuação. Quem participou da contratação, todo mundo pode participar, está instalado no Trello. É um trabalho que é pago. Então, tudo aquilo que for feito nesse trabalho que é pago, ele volta para a pessoa que investiu. Então, vamos supor, eu fui lá e investi nesse projeto. E aí saiu uma matéria da Go Blockchain na Você SA, na Época Negócio, no Estadão. A gente tem uma pontuação para essa atividade e essa pontuação ela é atribuída para mim ou para a pessoa que tá colaborando com esse investimento. Então, isso a gente acredita que vai dar bastante divulgação para a Go Blockchain, a gente vai trazer bons resultados, é um investimento que a gente está fazendo, que a gente espera aí que volte para todos nós. E aí, beleza? E aí que eu falei, né, do MVP do Holoagile. O que é esse Holoagile? Ele é a base de tudo que a gente tem feito. Então, tudo que a gente fez, desde a parte de cursos, a parte de produto, a parte de consultoria, a gente tem um case de sucesso para cada uma dessa frente. Então, para frente de produtos, a gente tem um certificado. Para frente de consultoria, a gente também tem um projeto que a gente entregou para um cliente em 2018. Para frente de educação, a gente fez vários cursos nesse formato colaborativo, onde vários professores se ajudavam, várias pessoas ajudavam com conteúdo e todas elas ganhavam no final. Então, a gente acredita que a primeira coisa que a gente tem que desenvolver é essa base, para a gente não sair desenvolvendo uma parte específica e aí depois a gente tem que não ter um reaproveitamento. Então, como a gente encarou que isso aqui é a base e a casca para todo o resto, a gente teria uma parte de projeto, então um curso é um projeto, um produto é um projeto, uma consultoria é um projeto, e todos eles precisam de uma reputação, né? Então o professor tem sua reputação, o colaborador tem sua reputação. A gente também tem aqui uma parte de pontuação, que é todo mundo que está produzindo vai ter suas pontuações. Hoje a gente tem usado o Trello para isso. A gente tem uma parte de votação. Então tudo aquilo que é crítico, a gente abre uma votação para que seja votado e para que chegue a um consenso. A votação da Go Blockchain não tem um peso pela quantidade de pontos da pessoa, então o ponto é igual para todo mundo. Isso é importante, acho que é a forma mais democrática que existe, né? Tem alguns pontos, a pessoa que está há muito tempo, entrou uma agora, teria o mesmo peso. Mas a gente vê que é um modelo, quando a gente coloca na balança, é um modelo mais democrático, você dá o mesmo ponto para todo mundo. E a gente também tem a parte da conta corrente. Então, desde a escola, o produto como certificado e a consultoria, ela tem uma conta corrente, que é onde fica o dinheiro daquele projeto. Então, a gente também tem aqui uma parte de conta corrente. E aí, eu coloquei essas caixinhas pequenininhas para vocês, que é mais ou menos a gente falando o que a gente vai ter nesse nosso desenvolvimento. Então, se vocês perceberem, a única parte que não tem uma tecnologia tradicional é a parte da conta corrente. Então, a conta corrente, a gente vai utilizar um stablecoin chamado DAI. Por que a gente não usa uma tecnologia tradicional para trabalhar com a conta corrente?
porque a gente não tem nenhum banco hoje digital onde eu possa ter o mesmo mecanismo de um smart contract, onde eu possa fazer a gestão do dinheiro de forma descentralizada. Né? A gente hoje tem imagina que eu quero criar várias contas, que todo mundo possa voltar nessa conta, todo mundo possa ver, e que todo mundo possa ver o saldo dessa conta. A gente não tem isso hoje ainda em bancos digitais. Então, o Ethereum, através do smart contract, ele possibilita isso para a gente, da gente colocar um dinheiro lá dentro, colocar um ativo, né, um stablecoin, lastreado no dólar. Então, esse DAI, ele é uma stablecoin, depois vocês podem se aprofundar estudando, é um stablecoin bem, que já está sendo validado há bastante no mercado. Foi um colega nosso, colaborador, que indicou ela para a gente, né, com o próprio case de sucesso da empresa que ele está utilizando. Então, a única frente que teria só blockchain puro seria a conta corrente. Todo o restante, a gente vai fazer um mix de arquitetura tradicional, né, com tudo que a gente tem hoje do mercado, que é tradicional. Então, banco de dados tradicional, linguagem de programação tradicional. E a gente vai fazer uma redundância em sistemas novos, para a gente poder testar. Então, por exemplo, a parte da pontuação. Nós vamos ter os dados no SQL e também no IPFS. Reputação, SQL e IPFS. E assim por diante. Porque assim a gente pode testar os dois modelos. Mas o nosso modelo, que vai ser o mais, vamos dizer, o mais real, seria as tecnologias tradicionais, que seria o SQL. Porque é o que está mais testado, é o que a gente vai ter mais confiança de criar nossos sistemas. E aí sempre vai ter um teste AB do dado sendo consultado em uma tecnologia mais nova, como IPFS, Orbit, e assim por diante. Então, dessa forma, a gente acredita que a gente pode mostrar que a gente está utilizando novo, porque nós somos de tecnologia, né? A maioria de nós somos de tecnologia, e a gente não pode esquecer o que já existe hoje no mercado. Então, a gente usa o que já existe, que já funciona muito bem, e testa o que aí vai ser para o futuro. E aqui eu coloquei algumas tecnologias, né? Então, o port, a gente pode colocar o port para login, mas a gente não vai ter somente o port para login, a gente vai ter um login tradicional com Google, com Facebook. Isso não é um problema. Por que não é um problema? Porque o que mais importa em tudo isso que a gente está falando, no final da conta, é a conta corrente. Então, o que a gente precisa descentralizar é aquilo que gera conflito, que no nosso caso é o dinheiro. Então, eu fui e trabalhei para a Go Blockchain, eu tenho meus tokens, eu quero trocar isso. Eu não posso colocar isso no MySQL, então eu coloco isso numa conta corrente descentralizada. Porque se todo o resto parar de funcionar, a pessoa ainda pode ir lá na conta corrente e vai continuar funcionando, desde que o Ethereum não pare de funcionar. Tá? Então, hoje o Ethereum tem cerca de 15 mil servidores, então a gente acredita que pouco provável que nos próximos 2 anos a gente tenha a rede do Ethereum sem funcionar. Por isso que a gente não vai utilizar todo o blockchain, ainda porque a gente não sente confiante em utilizar uma arquitetura 100% no blockchain. E onde a gente pode aplicar esse nosso modelo? Né? Então, esse modelo que a gente falou aqui, onde a gente pode aplicar? A gente pode aplicar em projetos, pode aplicar na escola descentralizada, que é a parte da education, e pode aplicar nos produtos. Então, a gente criando essa base, a gente aplica todo isso para todo o restante. Quais são os nossos desafios hoje na Go Blockchain que a gente percebe nos últimos meses? Comunicação é um desafio, porque a gente só utiliza o Slack e muita gente entra no Slack e não conversa, não interage. A gente percebe isso, hoje a gente tem cerca de 56 pessoas no Slack e essas pessoas não estão interagindo. As pessoas se cadastram e elas entram também, acabam interagindo pouco. A divulgação do que a gente tem feito também é um desafio, porque a gente fez muita coisa, pessoal. Quando a gente olha, a gente vai para meetups, eventos, a gente olha para a Go Blockchain e fala, poxa, não tem muita coisa ainda porque não está dando dinheiro, porque a gente não vê tantas coisas. Mas quando da forma como nós estamos fazendo, é um modelo muito difícil. Então, realmente é muita coisa. Porque criar tudo que a gente tem criado, ter a marca que a gente conquistou de uma maneira nova, é muito difícil. Então, realmente, a gente tem feito muita coisa assim. Se a gente tivesse feito do modelo tradicional, pode ser que a gente teria uma visão, pode ser uma visão um pouco turva, né? Porque a gente queria aplicar uma coisa muito bacana que é o blockchain, que é um modelo totalmente novo, através de um modelo tradicional.
Então a gente acha que aquilo ali a gente está fazendo muita coisa, mas na verdade a gente não está contribuindo, porque a gente está falando da descentralização do mundo e a nossa organização não é descentralizada. Então é um trabalho difícil, por isso que é muito importante que a gente consiga olhar para esses desafios e ver como a gente pode trabalhar eles. E aí o por último aqui, que eu acho que é um dos mais que eu acho que é um dos mais preocupantes aí para a gente, que a gente tenta sempre se monitorar, é o foco. Então, eu acho que a gente tem que ter um foco muito forte no que a gente está fazendo. É importante dessas reuniões é porque pra gente não perder o foco, então a gente sempre olhar o Trello. Pessoal, entrou na Go Blockchain, olha o Trello, vê o que está lá, tem alguma dúvida? Chama a Gláucia, chama eu, chama o Arthur, entra no Slack, conversa com o pessoal, mas uma das questões mais chaves da Go Blockchain, desse nosso modelo, como a gente não tem um local físico, a gente não é uma empresa física, tem uma questão fundamental das pessoas serem proativas. Então, a Go Blockchain não é uma organização, uma startup, que as pessoas vão entrar e vão ficar esperando ordens, porque isso vai contra o nosso modelo. Ela é uma organização onde todo mundo sabe o que tem que fazer, pega a sua atividade, desenvolve, entrega e ganha seus pontos. Então, a base é a proatividade, é você entrar, olhar o Trello, entender o que tem que ser feito, não entendeu, tira as dúvidas, entendeu, fez, executou, e a gente vai para as próximas, a gente vai sempre reajustando, a gente vai conversando. Então, é uma base de ser proativo com comunicação. E aí, a gente falou de tudo isso, né, e tem a questão do token, que é a questão de como eu ganho com tudo isso. Quando a gente... Isso também, pessoal, é uma coisa que a gente está chegando cada vez mais próximo, né? Esse modelo que eu desenhei aqui é um desenho que é através de uma conversa que eu tive com uma economista há 3 semanas atrás. E dessa conversa que eu fui para a conversa do stablecoin com o Fábio, com o André. Então, onde a gente chega no nosso token? O token, ele vai ser a moeda que vai girar em todo o nosso ecossistema. Então, tudo que a nossa organização criar, ela vai aceitar o token. Então, a gente criou o certificado, esse certificado aceita o nosso token. A gente criou outros produtos, esses produtos aceitam o nosso token. A gente tem uma escola descentralizada, essa escola aceita o nosso token. Então, a gente cria uma economia com base naquilo que a gente está produzindo, e tudo que a gente produz, o que aceita é o token. Então, como funciona isso hoje, né? A gente precisa ter um lastro desse token. Eu não posso prometer para vocês aqui que vocês vão ganhar um token e aí no futuro vocês podem trocar isso por um curso, porque a gente não sabe se vai ter um curso. A gente tem um roadmap, a gente quer que isso ocorra, mas a gente não sabe, porque o futuro só a Deus pertence. Então, o que a gente chegou a uma conclusão é que todo token tem que ser lastreado ao fundo da Go Blockchain. Então, tudo que está no fundo da Go Blockchain, tudo que vai para o fundo, que é referente às taxas, à contribuição dos cursos, à consultoria, aos produtos, vai para um fundo, que é de 15%. Então, a gente fez um curso, a gente tem que depositar nesse fundo 15%. E as pessoas que têm o token da Go Blockchain, elas convertem nesse fundo. Aqui ainda tem uma questão de discussão, que a gente está validando algumas coisas, que a gente tem que fazer essa conversão por período, não pode ser tudo de uma vez, porque o que acontece? Basicamente a gente pega a quantidade de pontos que existem, né? Então vamos pensar aqui hoje nesse modelo, ó. A gente tem 32 tokens emitidos, né? Que a única pessoa que me enviou a chave pública até agora foi o Daniel. Então o Daniel tinha 32 pontos, são 32 tokens. Então a gente pegaria o fundo da Go Blockchain e dividiria por 32, e a gente chegaria ao valor do ponto. Só que se o Daniel ir lá e começar a sacar esse fundo, o fundo vai ficar com saldo menor e, consequentemente, a gente teria um valor do ponto também menor, apesar que o ponto dele foi queimado. Então, toda essa parte de economia, a gente ainda está validando para não ir para a produção de uma maneira muito errada, mas a gente também não vai ficar esperando o melhor possível, o melhor dos mundos. A gente vai ter um mínimo de segurança e a gente vai testar isso para a gente não ficar aqui esperando e nunca chega. Então, acho que isso é importante. A gente vai aprendendo, a gente tem que ter uma base importante, mas a gente não vai ficar esperando séculos para poder praticar. A gente aprende, cria uma confiança, conversa com as pessoas e testa isso em produção. Testa muito bem em desenvolvimento, em homologação, e também vai ter que testar em produção, porque isso aqui é novo para todo mundo. Então, além da conversão do fundo, a pessoa ela pode vender, né, para alguém que quer fazer um curso na Go Blockchain, para alguém que quer usar um produto na Go Blockchain, e ela também pode utilizar em todo o ecossistema da Go Blockchain. Então, ela pode utilizar nos nossos cursos, pode utilizar
nos produtos da Go Blockchain que a gente quer desenvolver, está desenvolvendo, como, por exemplo, o produto certificado. E é importante, pessoal, porque isso daqui que a gente está fazendo, ele também é um produto da Go Blockchain. Então, a gente desenvolvendo isso daqui, a gente pode gerar um produto para que o mercado possa utilizar, como se fosse um framework. Então, outras pessoas podem utilizar esse mesmo sistema. E para utilizar isso daqui, eles vão precisar pagar isso. Eles vão pagar através do token da Go Blockchain. Ou através do token da Go Blockchain, onde vocês vão poder vender para o mercado, ou através de Ether, onde vai para um fundo desse produto, onde todo mundo que participou da criação desse produto vai poder converter. Pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ainda estou escrevendo, a Gláucia, o Arthur estão me ajudando, a gente está escrevendo isso ainda. A gente precisa da ajuda de vocês, para que ajude a escrever isso, a deixar isso em um documento, a gente coloca isso no nosso site, transforme isso em artigos, para que todo mundo fique bem claro do que a gente está fazendo. Então, só voltando aqui, né? Então, a gente começa aqui contribuindo, eu contribuo para educação, para projetos, para produtos. Isso daqui, eu ganho pontos. Esses projetos, eles podem ter uma contribuição de Ether, né? De dinheiro para o fundo da Go Blockchain e alimentando esse fundo, as pessoas que têm um token da Go Blockchain podem converter. Esse modelo, pessoal, é importante por quê? Porque imagina que somente o Henrique dá curso. Se somente o Henrique dá curso, somente ele ganha dinheiro. Só que a gente tem várias outras pessoas contribuindo, como vocês que estão agora conectados, tem várias outras pessoas contribuindo que não têm, às vezes, o perfil de dar curso, não querem, não têm um perfil, ou elas estão contribuindo com atividades que não rentabiliza, não geram um ativo. Então, a pessoa foi lá e fez um artigo, desenvolveu um artigo, ela não vai ganhar dinheiro de imediato, ninguém está pagando por esse artigo, mas ela está contribuindo com a Go Blockchain, então ela está ganhando pontos. Então, dessa forma, nada mais é justo dela trocar esse ponto dela pelo fundo da Go Blockchain, tá bom? Então, isso aqui acho que vocês podem mandar as conclusões de vocês, do que vocês acham, do que a gente pode ir melhorando para a gente poder evoluir. Bem, por fim, a mensagem que eu deixo para vocês é que estamos criando um modelo de trabalho que acreditamos ser mais justo, onde todos criam e ganham juntos. E assim, criar uma empresa descentralizada e altamente escalável. Pessoal, da minha parte era isso, tá? Então, a parte do Trello, o que eu quero falar para vocês, usem o Trello, tá bom? Essa reunião de hoje, eu queria só dar esse overview inicial para vocês do ano. Eu acho que isso é fundamental. A gente finalizou o ano falando das coisas que a gente tinha feito, né? O que a gente realizou em 2018, 2017, nosso meetup de dezembro. E agora esse nosso vídeo eu vou colocar no YouTube. Acho que é um overview para todo mundo. Eu gostaria que todo mundo assistisse e mandasse as opiniões de vocês para que a gente pegue esse ano 2019 e comece a construir, né? Coisas que 2018 a gente ficou só em meetups, em palestras, onde as pessoas só ficam falando, e 2019 é o ano da gente construir, é o ano da gente mostrar que o blockchain ele tem sim um valor importante para a sociedade, tanto na parte de arquitetura, de software, mas também como na parte de economia, de uma nova economia, a gente poder criar cursos descentralizados, a gente poder criar uma organização descentralizada. Então isso só vai ser possível se a gente trabalhar junto, beleza? Terminei, galera. Podem falar. Henrique, eu tenho uma dúvida. Manda lá. Luciane, para parte aí mesmo, para essa parte onde a gente vai usar ainda soluções tradicionais, isso requer algum hardware, alguma coisa assim? Isso vai ficar centralizado em algum lugar? Eu fiquei com essa dúvida aí. Não, boa. E eu fiz justamente esse slide pensando em você. Por causa do que você me mandou ontem. Bem, tá bom. Sim, vai ficar em um servidor centralizado na Amazon. Bem provável que vai ser na Amazon. Então, o que nós vamos fazer, a gente sempre vai fazer uma redundância entre o que está na Amazon com o que a gente quer mandar para o IPFS. O que acontece, Luciane, que o IPFS ele não é descentralizado ao ponto de eu não ter um servidor. Eu preciso manter um servidor. Então, se eu quiser que meus dados fiquem na rede do IPFS,
meus vídeos, minhas fotos, tudo que é arquivo estático. Além de arquivo estático, o IPFS ele pode armazenar que também é um arquivo, né? JSON. Então, o JSON é um arquivo. Então, eu posso criar como se fosse um banco de dados NoSQL, que é um banco de dados não relacional, onde eu guardo arquivos JSON no IPFS. Só que se eu desligar meu servidor, eu estou falando para a rede do IPFS que aqueles dados que eu mandei para eles, não tem mais nenhum servidor agora responsável. Então, depois de um tempo, esses dados são apagados da rede. Então, eu preciso manter um servidor rodando para o IPFS. Então, tanto para o IPFS, tanto para a nossa arquitetura tradicional, a gente vai precisar de um servidor rodando na Amazon. O único que a gente não precisa de um servidor é do Ethereum. Ah, sim. E aí, a gente, tanto para o Ethereum, né? Para ter ali gas, enfim, para ter alguma coisa na Amazon, para tudo isso a gente vai usar, então, a gente já está usando o fundo da Go Blockchain, como é que a gente está? A gente já está nesse nível suficiente? É necessário algum tipo de doação, enfim, como é que está isso, né? Você quis dizer disso que eu estou mostrando onde nós estamos? Oi? Oi, falhou para mim, Henrique. Você perguntou disso que eu estou apresentando, o que nós já temos, é isso? Não, eu perguntei assim, se por exemplo, se você for manter alguma coisa na Amazon, ou até mesmo no Ethereum, né? A gente tem custo, né? De gas, tem custo de aluguel da Amazon, enfim. E isso a gente vai fazer campanha para investimento, ou a gente já tem essa autossuficiência? É que isso eu não tenho muita noção, né? Uma ótima pergunta, ó. Vamos lá. A Go Blockchain, nós estamos no Brasil, então ela precisa de um CNPJ. Tá? Então ela é uma empresa, acho que isso é muito importante de ter isso bem claro. A Go Blockchain é uma empresa. Então a gente pode buscar investimento para fazer isso. Então a gente pode ou receber investimento, ou a gente mesmo pode investir para pagar. Vamos supor, quando eu invisto em AdWords, eu acabo pagando do meu bolso. Quando eu invisto em algumas coisas, eu pago do meu bolso, porque a gente está tocando, a gente acaba pagando mesmo, a gente não acaba indo atrás de investimento, porque a gente acha que é um investimento muito baixo que a gente mesmo pode pagar. Henrique, Oi? Eu te interrompi porque eu acho que a pergunta dela você já respondeu numa outra forma, quando você falou do investimento em marketing. A gente vai pagar uma consultoria de marketing e tudo que for feito vai reverter em ponto para quem pagou pelaquela atividade. Então, da mesma forma, outras atividades que precisarem ser remuneradas, quem financiar essa atividade pode ser remunerado em ponto, revertido em ponto. Acho que essa é a resposta, né, Henrique? Então, eu achei que era justamente isso, Glaucia, e por isso que eu perguntei, porque a gente poderia, eu não sei se, vamos supor, eu preciso de um espaço na Amazon, né, para alguma coisa. Vamos supor que eu preciso de algum espaço a mais para colocar pontuação, é um exemplo. Aí, assim, se isso fosse para o Trello, né, e a gente tivesse a oportunidade de investir e não ficasse só, assim, eu sei que vocês acabam investindo, né, porque, enfim, é um investimento pequeno e tudo, mas se, assim como o marketing, todas essas necessidades fossem para o Trello, eu acredito que talvez tivessem outros colaboradores com vontade de fazer investimento, né? Acho que seria interessante. E eu acho que esse é o intuito mesmo, né? Não, é isso mesmo, perfeito. Esse da assessoria a gente colocou lá no Trello e eu particularmente, acho que eu puxei essa reunião porque acho que é bom ter muito claro, só que para a gente começar a pedir contribuição em coisas pagas, acho que a gente tem que estar muito bem organizado. Acho que as pessoas têm que ter muito bem claro onde elas estão investindo o dinheiro delas, porque hoje nós estamos investindo tempo e é um dinheiro muito precioso, mas quando a gente coloca o dinheiro, de fato, a gente tem uma percepção diferente. Quando eu estou ali só em uma reunião, mas quando eu dou o dinheiro, é algo que chama mais nossa atenção. Então, eu quero fazer isso
mediante a gente ter algo muito bem organizado. Então, acho que através dessa iniciativa de hoje, da gente estar puxando essa reunião e mostrando isso para vocês, eu quero ter cada vez mais bem organizado do que nós estamos fazendo. E aí sim, eu acho que quando todo mundo começar a se sentir bem engajado, falar, putz, Henrique, eu acredito nisso, eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a contribuir com o dinheiro. Por exemplo, hoje, a Glaucia contribui com dinheiro, o Arthur contribui, já tiveram outras pessoas que contribuíram com dinheiro. Por quê? Eles acabam estando mais próximos da gente, eles acreditam no projeto, eles começam a colocar. E isso é uma falha nossa, de não estar tão claro no Trello, não estar tão claro nas documentações, não estar tão claro na nossa visão. Por isso que acho que é importante esse vídeo, explicar tudo para vocês, e aí a gente, a partir daí, começar a colocar as coisas todas no Trello, e aí a gente tem que colocar lá, galera, essa atividade precisa de investimento. E as pessoas podem investir. Aquele kit de documentos que a gente produziu no final do ano passado, de setembro até outubro, novembro, a gente produziu uns documentos que são mais completos e refletem melhor como está a nossa estrutura hoje. Eles são 3 documentos, Goal Solution, Education Labs. Dentro deles tem referência para um documento que chama Pontos e Reputação. Ali dentro tem a explicação de como a gente atribui os pontos, qual é a lógica que a gente usa, a métrica que é Fibonacci, e tem uma tabela de referência, onde tem, para cada uma das iniciativas, Solution, Labs e Education, atividades com uma pontuação de referência. Então, a gente seguiu a tabela, a linha de Fibonacci de 1 a 144, se não me engano, e aí a gente foi colocando ali quais são as atividades, quantos pontos ela vale. Tem uma coluna onde tem a pontuação em investimento. Então, quem aportar até R$5.000 ganha tantos pontos. Aí, até 50 mil, tantos pontos. Isso foi um pontapé inicial para essa discussão. Então, esse documento ele pode ser analisado, evoluído, discutido, para que a gente chegue num negócio cada vez mais justo, mais claro, mais transparente para todo mundo, de como que vai ser revertida a pontuação, que é dada pela contribuição em horas, em tempo, né? E a contribuição que é dada, a colaboração que é dada, tá? Então, existe alguma coisa iniciada, mas que a gente tem que discutir mesmo para chegar nisso que o Henrique falou. É uma coisa madura, transparente, e que as pessoas se sintam confortáveis em colocar o dinheiro delas, porque estão acreditando e entendendo como é que funciona o projeto. Eu como participei de alguns projetos, já fiz curso, né? Participo do Slack ali, vejo toda a movimentação. Quando eu vi essa necessidade, que eu vi assim, que tinha uma necessidade de investimento, porque eu vi questões de infra, né? Mesmo que seja em cloud, o próprio Ethereum e tal, eu já me senti segura para fazer isso, entendeu? Por isso que eu perguntei. Então, que eu não faço ideia do quanto que seja, enfim, por isso que era, realmente, a gente precisa conhecer, porque eu já acompanho há algum tempo, né? Então, essa segurança eu até já tenho, que no slide ficou bem visual, assim, ficou legal. E aí, por isso que eu acho que seria legal, sim, fazer a divulgação do que se trata, amadurecer, e eu acho que vale a pena ir para o Trello, né? Boa, não, ótimo. Legal, bom saber. Boa, beleza. Acho que vale a pena também, até com o plano de marketing também, que vai ter aí. Então vai ter uma campanha, acho que o Gilbran que está apoiando essa causa agora, né? Na parte de marketing. Isso, ele está dando uma olhada, Juliano, mas uma coisa está pendente aqui comigo, acho que o Gilbran pode montar. A gente precisa montar, porque não dá para a gente... a gente chega e fala assim, galera, tem uma atividade agora que precisa de investimento o tempo todo. Acho que é importante... Então, isso que eu estou falando, vai ter um planejamento para falar assim, para que ele seja gradual e constante, né? Então, todo mês vai ter um planejamento de acordo com o que for planejado, e esses meses vão sendo pagos aí pela comunidade, etc., né? Investidos pela comunidade. Por exemplo, o AdWords. AdWords a gente nunca investiu. Eu investi no comecinho, que eu tinha lá 200 reais de crédito, eu coloquei.
Mas aí, hoje a gente está com um SEO bom, a gente pesquisa lá e aparece, a gente está bem ranqueado no orgânico. Mas a gente pode colocar R$200 por mês no AdWords. Isso vai voltar para a gente. Então, só que acho que é exatamente o que você falou. A gente tem que apresentar. Tem que ter o planejamento para que esteja o funil de marketing, para que a gente veja que esteja tendo retorno, que as pessoas clicaram, etc. Né? Não adianta. Landing page. Exatamente. A gente não pode falar assim, ó, pessoal, tem que ter um investimento. Só jogar lá e acabou. Então tem que ter um cronograma. Tem que falar assim, pessoal, a gente precisa de investimento para 3 meses, e aí o entregável mês a mês vai ser um relatório do Analytics, no mínimo. Isso, o planejamento, isso aí que eu estou falando. Mas beleza. Mas é interessante aí que vocês estão falando, porque dado algum tempo aí, isso aí pode acabar se tornando um outro produto, né? Essa parte da pontuação. Sim. Pode acabar se tornando um crowdfunding blockchain aí. Cara, mas essa é a ideia, Juliano. Essa é a ideia. Assim, como o Henrique colocou no desenho aqui, num deles, no slide 5, no slide 6, o Agile, que seria a nossa governança, ela pode ser aplicada para projetos, para a escola e para produtos. Produtos é o Labs que produz essa governança. Essa governança pode ser replicável para qualquer uma dessas frentes nossas, ou uma outra estrutura, uma empresa qualquer, uma outra organização que queira trabalhar de modo equivalente ao nosso, que é descentralizado. Então, ele já vai ter um arcabouço, certo? E ele vai, para usar isso, ele vai comprar da gente, ou como produto, ou como serviço, esses engines que a gente está criando, essas DEPs que a gente está criando, que vão ser as que estão aqui no slide anterior, no 5, né? Que vai resolver pontuação, reputação, a carteira. Então, com esse conjunto de DEPs, você cria uma organização descentralizada como a gente está criando a Gol. Realmente se torna interessante, né? A questão toda é como o Henrique falou aí no slide 7 dos desafios, né? Que a gente conseguir comunicar, e eu entendo essa comunicação até como mais integração, conseguir fazer com que todas as pessoas que voltam da Google Blockchain consigam se integrar, né, e estarem conversando, porque a comunicação acaba sendo assíncrona. Então, quem fala alguma coisa no Slack, outro vai ver daqui a 10 minutos, mas vai ter um outro que vai ver daqui a 10 dias. Então, a integração, e aí pode gerar essa percepção de falta de foco, porque um está com uma prioridade, trabalhando naquilo dedicado, e a outra pessoa está 1 hora atrasada, só vai ver isso daqui a um tempo. Então, não tem um sincronismo como você está acostumado numa empresa, que o pessoal junta, faz uma reunião, puxa naquele momento, porque está todo mundo disponível para aquilo naquela hora, entendeu? Exato. Esse é um desafio, realmente. E o importante, pessoal, é assim, ó, o que eu posso fazer na Google Blockchain? É só olhar isso daqui, ó. Olha esses 3 quadradinhos, olha isso daqui. E aí tem várias coisas. Então, vamos supor, a parte de produtos. Quem é desenvolvedor pode olhar pode ajudar o desenvolvimento, que vai ter muito projeto. Então, agora mesmo, eu criei um canal lá no Slack para a gente fazer o desenho da arquitetura do projeto. E aí, eu estou fazendo a modelagem do banco de dados, estou fazendo a parte do protótipo, e depois tem que fazer o desenho das APIs, quais são as APIs que eles vão utilizar. Então, tem muito trabalho. Só que, fora isso, tem a parte de documentação. Uma coisa que a gente faz muito, muito mesmo, é impressionante. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Então, né? Sim. A gente tem muito documento. A gente tem aqui gestão de parceria, solution, guia do instrutor, reputação, escola descentralizada, guia do Collabs, guia da votação, draft. A gente tem aqui os modelos. E uma coisa que a gente precisa, quando a gente pensa numa organização dessa maneira que a gente está construindo, a gente precisa tudo levar isso de maneira online para todo mundo. Então, sempre tem que ter um entregável. A gente tem que sempre pensar assim, eu fiz alguma coisa, eu preciso colocar isso num artigo no Medium,
eu preciso fazer um vídeo no YouTube, eu preciso fazer uma reunião e gravar isso, a gente sempre tem que pensar em modelos que a gente possa escalar. Então eu fiz um documento, eu fiz um código, eu tenho que pensar como que eu posso escalar isso. Então eu vou pôr no GitHub, posso promover um meetup para explicar o que eu fiz, posso desenvolver um artigo, porque a gente está pensando em uma organização que ela é distribuída, tem pessoas de vários lugares, tem pessoas que estão em um fuso horário diferente do nosso. Então é sempre pensar assim, aquilo que eu estou fazendo, entregar de uma melhor forma que tenha a maior visibilidade possível. Então a gente começa a fazer muita coisa e fica parado, né? Então é uma coisa também que eu vou começar a praticar mais, a gente começar a fazer esse projeto isso aqui que eu mostrei para vocês, é algo que a gente vem falando desde o ano passado. Isso aqui é um produto, então a gente deveria ter uma página só falando desse produto e encarar isso como um produto. Então a gente deveria dar um nome. Então a gente vinha lidando disso como governança da Go Blockchain, governança da Go Blockchain. Não, isso é um produto, então vamos dar um nome. Eu sugiro esse nome aqui, vocês podem dar sugestão de nomes, ficar à vontade. E a gente agora pegar esse nome e escrever sobre isso, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer outras coisas. Então, pega, galera, vamos pegar e deixa eu tocar isso daqui, vamos pra cima, entendeu? Porque, na real, até meio que um desabafo para vocês, que eu acho que a grande maioria tem o seu trabalho, mas a minha prioridade hoje, esse trabalho que a gente tem feito na Go Blockchain, eu acredito muito, é algo, acho que é legal, porque assim, a gente aprende muito e a gente está em uma tecnologia que muita gente fala demais e eu escolhi estudar de uma forma totalmente raiz mesmo. Então, a gente está seguindo o modelo original do blockchain, do Bitcoin, enfim. Então, é lógico que a gente tem que pensar disso de uma forma que possa trazer dinheiro, por isso que a gente tem que pensar nas consultorias, pensar que quando a gente pega uma atividade e coloca isso em produção, a gente vai gerar visibilidade. E gerando visibilidade, a gente vai ter mais cursos em company, que não é só o Henrique que dá curso em company. Qualquer um de vocês podem dar o curso em company. Não é só o Henrique que dá consultoria, qualquer um de vocês pode dar consultoria. Então eu tento ser o mais transparente possível para todos vocês, para que todo mundo se sinta membro da Go Blockchain e possa desenvolver qualquer coisa. Tá? Então, não tem aqui, o que eu faço com a Glaucio e com o Arthur, a gente faz um direcionamento mínimo, né, para poder criar uma estratégia e seguir. Mas se alguém levantar a mão e falar assim, puta, Henrique, eu achei isso daí, cara, não é por aí, acho que tem que ser nesse modelo, sempre tem que levantar a mão e falar. Beleza? Não, beleza. A gente mudou o processo de onboarding há pouco tempo, deve ter um mês, meio, 2 talvez, onde a gente pede que as pessoas passem por um circuito ali, né? Então o cara tem que ler os documentos até chegar no Slack e no Trello. A ideia é justamente essa, que a pessoa entenda como é que funciona o nosso processo, entendeu? Acho que os novos aí, o Gilbran deve ter passado por esse processo, não foi? E aí pode até, faz parte do... A gente quer mesmo que as pessoas olhem isso e critiquem para que melhorem, né? Então, tudo que vocês verem de melhoria, possibilidade de melhoria, tem que falar. Boa. Pessoal, são 22h12. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Só para a gente respeitar o horário de todo mundo. Porque hoje esse bate-papo vai ser... Os próximos que a gente vai realizar vão ser toda segunda-feira, das 10h30 às 11h. E aí vai ser um foco bem de Trello mesmo, da gente falar o que foi feito e falar o que a gente vai fazer, tá bom? Eu sempre vou tentar criar uma apresentação para vocês, para sintetizar tudo em um documento, para ficar mais visual, e sempre gravar e colocar isso no YouTube. Isso foi uma coisa que a gente começou em 2018, a gente parou, até mesmo porque acho que foi uma falha nossa de falta de foco, de organização. Então agora eu vou puxar bem essa parte de organização, de divulgar o que a gente tem feito. Vai sempre colocar no YouTube para que outras pessoas possam assistir, tá bom? Beleza, Henrique. Obrigada. Então, beleza, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida, pode me chamar depois. E quem chegou aí no finalzinho, Humberto, eu vou colocar o vídeo no YouTube, vocês podem assistir, tá bom? E a apresentação eu vou compartilhar com todos vocês. Valeu.
Meu. Legal. Obrigada. E a vocês. Tchau, tchau.